Agora a gente fala sobre o escândalo envolvendo o Banco Master. Um relatório da Polícia Federal sobre o caso aponta que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pagou hospedagens em Lisboa para o presidente da Câmara, Hugo Motta, e também para o senador Ciro Nogueira. Segundo a investigação, as reservas foram feitas em junho de 2024 durante um evento jurídico realizado na capital portuguesa. A Polícia Federal também aponta que Vorcaro pagou viagens internacionais e despesas de Ciro Nogueira em diferentes países. Em entrevista, Hugo Motta afirmou que não vê irregularidade na hospedagem. Os órgãos de fiscalização estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Não vejo problema em um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. As informações vieram à tona depois que o ministro André Mendonça retirou o sigilo de trechos da investigação. Augusto Nunes está aqui indignado. Como que ele não vê nenhum problema? As despesas pagas por Daniel Vorcaro, é o Brasil. Ele faz isso com alguém, então ele compra a simpatia de alguém. Isso aí é compra de apoio. Meu Deus do céu, quer dizer, depois você soma isso aí, é o que o Vorcaro fez com outras pessoas, é um modo de comprar. É uma variante. Ele dava um contrato dispensável, era para uma, no caso, para comprar o marido. Ele assinou, deu 129 milhões para a mulher do Moraes. Para comprar o presidente da Câmara é mais barato. Ele custa algumas diárias de hotel, se ele não vê nada demais. Alguém já ofereceu isso para vocês sem pedir nada em troca? E para mim nunca apareceu um Vorcaro desse. E ele acha normal. Claro, o Brasil é que está normal e está pelo avesso. Marcília, a gente lembra que esses detalhes de pagamentos, de diárias, restaurantes de Ciro Nogueira, de Hugo Motta, vieram à tona ontem quando o ministro André Mendonça retirou o sigilo de 2 processos do Master poucas horas antes do julgamento ali das prisões, da análise, né, da manutenção das prisões do pai e do primo de Daniel Vorcaro. A gente comentou bastante ontem a respeito desse julgamento que terminou em 3-1 pela manutenção das prisões, mas o André Mendonça estrategicamente levantou esse sigilo e agora a gente sabe, por exemplo, que despesas de Ciro Nogueira, que a gente já viu, já falamos bastante ali, além da mesada que ele recebia, que variava entre 300 e 500 mil, foto nos Alpes franceses dos dois agarradinhos, mas a gente tem detalhamentos, por exemplo, de um restaurante em Paris, que Vorcaro pagou mais de 10 mil reais por uma refeição num restaurante em Paris, na França. Em Nova York, em maio de 2024, 245 mil reais em 6 diárias em hotel. Em Courchevel, lá nos Alpes franceses, em janeiro de 2025, de 122 mil reais em restaurantes. Então, todos esses detalhes vieram à tona ontem com a retirada do sigilo do relator André Mendonça. Marcília. Eu acho que tem 3 pontos sobre a questão que me chamam bastante a atenção. Um deles, eu já vou aqui pegar no gancho que o Augusto trouxe, da normalização do absurdo. Nós estamos diante, isso me assusta, sabe, Augusto? Porque é o seguinte, esse caso Master vai deixar uma herança, e as heranças aqui que a gente recebe no Brasil nunca são das melhores. E eu tenho receio de que uma herança seja a normalização do absurdo. Então, num dia aparece diária paga para parlamentar, no outro dia aparece mulher de ministro ganhando 130 milhões, no outro dia aparece... E as coisas vão aparecendo e as justificativas são sempre essas. Ontem, você até disse aqui no programa que todo mundo que tem culpa no cartório sempre se defende dizendo, eu rejeito, estou aqui repelindo, enfim, sempre tem esse discurso. Agora, isso não pode ser suficiente. A pessoa precisa aparecer e dizer, olha, eu rejeito essa acusação e comprovo, e está aqui, não fui eu. Ou fui eu, peço desculpas, me levem preso, e assim por diante. Mas no caso do Motta, ele admite e não vê problema nenhum. Admite e não vê problema. Absurdo. Não, ele não nega. E o cara pagou, o Vorcaro pagou a hospedagem. A hospedagem. Em troca do quê? É amizade, assim. Pois é. Ele era, por acaso, o patrocinador? Era, né? Pois é. Estava ajudando. Do Gilmar Palusa? Era Gilmar Palusa, tinha o Gilmar Palusa no meio. Quer dizer, ele estava ajudando o Gilmar, estava ajudando o presidente da Câmara, estava ajudando em troca do quê? Exatamente. Em troca da aprovação de projetos semelhantes ao que foi apresentado ou seria apresentado pelo Ciro Nogueira. E esse é o segundo ponto. Aliás, sobre essa questão da normalização, me lembro agora, acho que é o Paes,
no Rio de Janeiro que uma vez chegaram para ele e falaram assim, olha, teve aqui um show da Madonna, quando teve aquele show da Madonna, não é, o repórter virava para ele, não é absurdo o show da Madonna custar milhões? E ele vira e fala assim, vai ter mais, é absurdo e vai ter mais show ainda, vou gastar mais dinheiro ainda com show aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse tipo de normalização do absurdo, quase uma troça, um deboche com as perguntas, e fazendo com que, enfim, nós nos tornemos... Nós somos os otários. Nós somos os otários, nós assumimos um papel de otários e isso gera uma insensibilidade, até na opinião pública, que eu temo pelo futuro. Esse ponto do dinheiro, Augusto, também é muito importante, porque é o seguinte, tem duas coisas a respeito de dinheiro que a gente precisa entender. Primeiro, é dinheiro público ou é dinheiro privado? A gente sempre fala isso. Bom, no caso aqui é dinheiro privado. Só que é o seguinte, qual é a destinação? Se a pessoa é um parlamentar, eu tenho que saber qual é a destinação do dinheiro. Para que foi dado esse dinheiro? Eu não posso pagar diária para alguém sem saber qual é a razão. Se a minha mulher chegar e falar assim, eu vou te dar um presente, eu já quero saber para que é. Onde que ela quer chegar com aquele presente? Ainda mais se for o Vorcaro e eu for um parlamentar. Eu tenho que entender qual é a destinação daquele dinheiro, em primeiro lugar. E se a destinação é conhecida, eu tenho que entender se há ou não uma contrapartida. E se essa contrapartida é lícita. Pô, é o óbvio. Agora, o Mota acha que vale simplesmente chegar na televisão e falar assim, eu rejeito e assumo o rejeito e fica por isso mesmo? Pô, isso é um absurdo. Mas ele tem que ouvir uma réplica de quem pergunta e dura. Sim, por exemplo, eu diria, olha aqui, eu só viajei pela empresa em que eu trabalhava. E era difícil você conseguir. Eles reclamavam. A empresa falava, não, essa diária é muito cara. Tal, por ser uma empresa séria, administrada. Agora me aparece o Mota e paga isso aí, o Vorcaro paga isso aí, em troca do quê? Em troca do quê? Ele vai lá fazer o quê? O presidente da Câmara, por que pagaram? Ele acha porque ele é... Bonito. É bonito, tá? Ou se fosse o Ciro Nogueira já é outro caso, né? Porque se fosse a gente acreditava. Pode usar uma cama só, se essa amizade prosperar e tal, aí fica mais barata a diária. Mas, meu Deus do céu, tá na cara que é a compra prévia de favores. E, portanto, cai no nosso bolso e a gente tem o direito de dizer o que eles são, ladrões. É isso. E o Mendonça, acho que esse é outro ponto importante. Quando ele tira esse sigilo, a gente precisa também registrar. O Mendonça passa a fazer um jogo dentro do STF que é muito importante, que não é mais apenas o jogo de eu sou o juiz, etc. Ele tem que entender que há ali um jogo político. Então, na hora que ele tira o sigilo disso, horas antes do julgamento, da manutenção da prisão do clã Vorcaro, o Mendonça mostra que ele entendeu o jogo e que ele passa ali a dialogar com o jogo que a turma que representa o Gilmar Mendes está fazendo. É preciso que o Mendonça se contraponha a esse jogo político dentro do STF e ao retirar sigilo dessas informações e pressionar o Nunes Marques a não votar com o Gilmar, ele mostra que ele entendeu o jogo e está fazendo essa contraposição. Então, também aqui Mendonça marca a posição política dentro do STF de uma forma forte, que é o que nos resta. O Nunes Marques deu um voto envergonhado, mas acabou seguindo o Mendonça e o Fux. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes, Cauti, quero te ouvir também. Não, 2 pontos. Primeiramente, a questão da contrapartida, só queria lembrar ao nosso público, um caso só um caso. Quando que o ministro Alexandre de Moraes começou a ser alugado pelo Vorcaro? No começo de 2023, quando foi assinado o contrato entre a esposa do Moraes e o Banco Master. Adivinha só o que aconteceu poucos meses depois? O Supremo Tribunal Federal autorizou o governo Lula a estourar o orçamento público para pagar precatórios, que são aquelas dívidas da União que o governo Bolsonaro tinha postergado por 10 anos. Lula quis pagar antecipadamente, o Supremo chancelou mesmo, destruindo o orçamento público, e quem era um dos bancos que mais tinham precatórios dentro do seu balanço, ou seja, que mais se beneficiaram, adivinha só, o Banco Master. Então, esse é apenas um caso. É coincidência? É mero, obviamente, como aqui Alexandre de Moraes votou a favor dessa liberação de crédito extraordinário. O único voto contrário foi do André Mendonça. Então, é um mero caso, só para citar, sem contar das emendas Masters que a gente viu lá no Congresso, a PEC do Ciro Nogueira, também aquela proposta de lei
que ainda tem que ser explicada pelo deputado Barros também, que era exatamente... Então, tem vários casos que demonstram que sim, haviam contrapartida, a generosidade do Daniel Vorcaro em contratar esposas, em dar empréstimos para cunhadas, como no caso do Mota, oferecer viagem de luxo em hotéis de 5 estrelas mundo afora. Havia sim contrapartidas. É uma balela que Vorcaro fazia isso por mera amizade. Então, balela que nem a Polícia Federal e nem mesmo a PGR, comandada pelo Gonê, que não é exatamente um fúgido exemplo de inteligência jurídica, muito menos de coragem, até o Gonê tive que recusar a delação premiada do Vorcaro porque era indigna, né, de qualquer curso de direito, de primeiro semestre de qualquer curso de direito. E também, último ponto, Paula, né, por que eles perderam o pudor, né, por que eles normalizaram o absurdo? Porque sabem que serão reeleitos. Porque o sistema como é hoje prevê que tem feudos, como o caso de Patos, na Paraíba, que é o feudo da família do Hugo Mota, onde ele sabe que qualquer coisa aconteça, ele vai manter a sua cadeira lá na Câmara dos Deputados. E como se não bastasse isso, cada deputado tem 100 milhões de reais em emendas que pode basicamente distribuir e comprar votos nos mesmos moldes do Bolsa Família, comprar votos para o governo federal. Então, na lei como está hoje, no sistema eleitoral como está hoje, e na questão escandalosa, escabrosa das emendas parlamentares, eles podem despudoradamente admitir que sim, receberam benesses do Daniel Vorcaro e sabem que nada vai acontecer do ponto de vista político, porque eles têm tanto daquele dinheiro para ser gasto na base que vão ser reeleitos, qualquer coisa falem, e por isso que eles perderam qualquer tipo de pudor.